Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer uma opção de maquiagem mais neutra, porém com um toquezinho de glitter, os olhos bem marcados e delineados, pra vocês usarem com o batom sensação do momento, que é o Frufru da Dylos. Eu sou a Priscila Simões, do blog Doce Magia Feminina, e eu tô fazendo alguns vídeos aqui pro canal da Lola Makeup. E eu recebi um kit muito legal, muito bacana, todo de sombras neutras, um glitter e 2 batons incríveis da Dylos. Mas o que a gente vai usar hoje é o Frufru, que é o queridinho do momento. No próximo tutorial vai ser o Bailarina, que é um rosa incrível também. Então fiquem ligadinhos aí no canal, já se inscrevam aqui pra não perder as novidades. E eles me propuseram a fazer uma maquiagem neutra que desse pra usar com esse batom e que ficasse bonito, que ficasse harmônico. Então eu recriei uma maquiagem neutra nos olhos, porém com os contornos bem marcados, a linha abaixo dos cílios bem pretinha, bem esfumada, um delineado gatinho e os cílios postiços, que todos esses espaços são opcionais. Se você não gosta, pula o cílio postiço, pula o delineado gatinho, faz só um esfumadinho preto rente aos cílios. Não gosta de lápis preto na linha d'água, pasta o lápis bege, adaptem ao seu estilo. E pra dar um toque assim um pouquinho diferente, um pouquinho mais glamourizado nessa maquiagem, eu optei por aplicar um glitter lindo da Alice Salazar, que é o Estrela, no cantinho interno dos olhos. Ele é um glitter branquinho, porém com reflexos verdes, que eu achei que ficou show de bola. É um efeito assim que você consegue enxergar só quando você mexe, só quando dá aquele efeitinho. E eu achei que ficou incrível com esse batom, toda a combinação da maquiagem, a pele bem iluminada, o blushzinho um pouquinho mais rosa, um iluminador lindo da Dylos, que eu também usei no decorrer do vídeo. E todos esses produtos que eu utilizei, vocês encontram lá na loja Lola Makeup. Eu vou deixar o link aqui abaixo, cupom de desconto e a lista de todos os produtos que eu utilizei. É só conferir aqui abaixo no box de informações. Eu utilizei também 2 paletas que eu tô encantadíssima. Uma delas foi essa aqui da Toque de Natureza, a marrom glacê, e outra, a da Jasmine de sombras neutras. Já é a segunda que eu recebo da loja da Jasmine e eu tô realmente encantada com a pigmentação, com a cor, com a duração, com a textura das sombras. Então vale muito a pena, porque além de ser baratinha, é nacional e de excelente custo-benefício. Então vale a pena dar uma passadinha na loja e conferir esses produtos que eu utilizei. Mas vocês vão vendo todos os detalhes, a cor que eu utilizei, como eu fiz essa maquiagem no passo a passo do decorrer do vídeo. Então se você quer saber como eu fiz, conferir e ver como que você pode adaptar com o que você tem em casa, como que você pode adaptar ao seu estilo, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos começar. Para iniciar, eu vou passar um corretivo mais clarinho em toda a minha pálpebra. Ele vai servir como base para nossa sombra clarinha que a gente vai aplicar, para fixar o restante das sombras e para fazer com que dure mais a maquiagem, enfim. E eu vou aplicar com um pincelzinho por toda a minha pálpebra. Vou aplicar uma certa quantidade bem razoável, até aqui no cantinho, ó. E vou subindo até lá a linha da minha sobrancelha. E eu vou aplicar espalhando bem. Aí com o dedo eu vou só selando e deixando bem uniforme essa aplicação aqui, pra espalhar bem esse corretivo também. E pra começar, eu vou vir nessa paletinha de sombras foscas aqui da Jasmine. Vou vir nesse tonzinho de marrom mais quente aqui, que ele é um marrom puxadinho pra um terra, com um pincel de côncavo, fofinho assim e mais pontudinho. Vou pegar essa sombra na ponta do meu pincel e vou começar a desenhar o nosso côncavo com ela. Vou olhar pra baixo pra gente ver aonde que é o nosso côncavo, que nada mais é nessa dobrinha aqui, ó, da nossa pálpebra móvel com a nossa pálpebra fixa. E eu vou aplicar no côncavo e um pouquinho acima essa cor. Primeiro eu vou depositando, só pra eu saber aonde que eu tenho que aplicar essa sombra. Até quase a entradinha do olho aqui, ó. E agora eu vou esfumando com um pincelzinho bem de leve, movimentos de vai e vem, movimentos circulares. Desço um pouquinho aqui pra pálpebra já, só no meu cantinho externo. E começo a esfumar. Então, ó, esfumo bem. Aí eu venho com o pincel limpo de esfumar bem gordão, assim, ó. E vou fazendo as bordas e vou esfumando as bordas aqui pra gente conseguir suavizar. Ó. Pra ficar tudo bem esfumadinho, nada muito marcado. Agora eu vou vir em outro marrom dessa paleta, que é esse aqui.
só que ele é um tom mais frio, esse aqui, ó. Ele é um tomzinho mais frio, com outro pincel de esfumar. Esse pincel aqui. E vou aplicar aqui abaixo desse marrom mais vermelho que a gente aplicou. Isso vai servir só pra dar uma profundidade a mais nessas cores, pra eu conseguir dar uma dramatizada aqui nesse final, deixar ele mais esfumadinho. E o bacana da maquiagem é isso, você não saber onde começa uma cor, onde termina a outra. Então, o degradê de cores que é o bacana na maquiagem. Ó, aí venho, aplico e esfumo sem muito mistério. E agora eu vou voltar no nosso corretivo, com aquele mesmo pincelzinho que a gente aplicou. E vou meio que cortar o nosso côncavo e reaplicar esse corretivo pra gente conseguir que a nossa sombra principal da pálpebra, essa clarinha, fique bem pigmentada. Então, ó, eu vou aplicar o corretivo na nossa pálpebra e vou marcar certinho aonde termina o nosso côncavo, ó. Volto com o dedinho só pra selar. E agora eu vou vir na sombra principal, que é dessa paletinha aqui da Toque de Natureza, que eu tô apaixonada nessa paleta, acho que ela é a marrom glacê. E vou vir nesse tom aqui, de begezinho, ó, esse tomzinho aqui, com um pincel de pálpebra normal, fofinho e achatadinho, pra gente conseguir aplicar, depositar e fazer com que essa sombra fixe e pigmente na nossa pálpebra. Ó, tá aqui na ponta do pincel, e eu a princípio vou depositando com batidinhas pra essa sombra fixar bem, pigmentar e ficar ali no lugarzinho. Ó, aplico até aqui na entradinha do olho. Agora eu vou voltar naquele pincel que a gente aplicou aquele marrom mais avermelhado, mais terra. Vou voltar naquele marrom e vou fazer o nosso canto externo aqui, mesclando com esse tom que a gente acabou de aplicar na nossa pálpebra. Ó, venho com o pincel, como ele já é fofinho, ele já vai conseguir esfumar o que tem que esfumar. E vai dar um efeito muito bonito. E agora, o que vai deixar o nosso olhar com esse peso, com esse olhar mais dramático, é o delineado. Se você não tem prática, se você não consegue fazer delineado gatinho, pula essa parte e faz um delineado bem fininho, ou aplica uma sombra preta rente aos cílios, porque é o delineado que vai fazer com que essas sombras acima meio que se misturem e formem um degradê, porque ele vai dar o contorno, ele vai dar o acabamento na nossa maquiagem. Eu vou utilizar um delineador em gel, porque eu acho mais simples, mas vocês podem utilizar qualquer delineador que vocês têm em casa, desde o líquido até o em caneta, que é super fácil também. E vou utilizar também um pincel chanfrado para fazer a aplicação do meu delineador. Começo pelo corpinho dos meus cílios. Faço um traço na diagonal e depois eu venho emendando esse traço com o restante da minha pálpebra, com o restante do delineado. Pronto, delineado feito. Agora eu só vou finalizar a parte de cima dos nossos olhos aqui com essa mesma sombrinha que a gente aplicou na nossa pálpebra toda, essa clarinha. E o mesmo pincel também, pra aplicar abaixo da sobrancelha, pra selar aqui esse corretivo que ficou. Porque senão ele pode escorrer e assim vai fazer durar mais. E agora eu vou aplicar os meus cílios postiços e já volto pra gente terminar a parte de baixo dos olhos, aplicar a máscara e fazer esse efeitinho aqui no canto interno com glitter. Bom, já apliquei os cílios postiços, enquanto a nossa colinha seca, eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água e vou descer com ele um pouquinho pra baixo, assim, ó. Vou borrar ele na minha linha de cílios. E agora eu vou esfumar esse lápis com um pincel pequenininho de precisão, bem fininho, pontudinho assim, ó. E vou esfumar aqui rente aos meus cílios. Agora eu vou vir numa sombra preta dessa paletinha da Jasmine aqui no canto, com esse pincel assim, fininho e achatadinho. Vou pegar a sombra preta na ponta e vou depositar em cima desse lápis preto. E agora, pra suavizar esse efeito, eu vou vir num pincel lápis fininho. Vou voltar naquele marrom mais frio, que a gente passou depois daquele mais quente, esse daqui. Pegar na pontinha do pincel e vou aplicar bem onde termina esse preto, em cima do preto, mas aonde termina, na pontinha. Pra dar uma suavizada nesse efeito. E já pra esfumar esse preto aqui.
E pra fazer a parte de baixo ficar harmônica com a parte de cima, eu vou vir nesse pincel aqui, fofinho. Vou vir naquele marrom que a gente aplicou no nosso côncavo em cima, que é o marrom mais quente. Pegar um pouquinho desse marrom na ponta do pincel, vou olhar pra cima e vou esfumar bem essas bordas aqui, ó. Até encontrando lá com a parte de cima, ó. Tá vendo? Agora eu vou vir com a máscara. Vou aplicar a minha Maximize Your Lashes, da Eudora. Vou aplicar bastante máscara em cima e embaixo. Em cima mais pra unir os postiços aos naturais. E embaixo para ficar harmônico com a parte de cima que vai estar com os cílios postiços. Agora, para finalizar os olhos, eu vou fazer esse efeito aqui que eu fiz com glitter. Com esse glitter maravilhoso aqui da Alice Salazar. Gente, é incrível. Lá na loja Lola vocês encontram todos os glitters dessa marca, dessa linha, né? E ele é um glitter branco. Só que ele tem reflexos verdinhos. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que dá pra ver os reflexos dele, ó. Pra colar o glitter, eu vou começar com um fixador de glitter normalzinho, transparente pra não interferir na cor, com um pincelzinho de lábios, que ele é bem preciso, bem pequenininho assim, ó. Então eu vou vir no meu fixador, ele é uma pastinha branquinha assim, gente, ó. Vou pegar um pouquinho do fixador, vou aplicar aqui no meu cantinho lacrimal, a colinha. E vou vir no glitter e vou depositar ele aqui na entradinha. Olha que efeito lindo, gente. Esse glitter é muito bonito mesmo. Na verdade, todos dessa linha são muito incríveis. Esse é o Estrela. Olha só isso, gente. Dá um efeito muito suave pra você que não gosta daquele olho todo glitterinado, onde você passa o glitter em toda a pálpebra. Dá um efeito muito bonito. Pra fotografia fica muito bonito, porque fica um cantinho interno iluminado. E eu adorei esse efeito. E é isso, nossos olhos. Agora a gente vai terminar a pele e aplicar o batom, que é bafo, gente. O batom que eu escolhi é incrível, vocês vão adorar. Bom, agora a gente vai finalizar a pele. Eu já fiz um leve contorno com esse pó bronzeador aqui da Eudora, que é o meu favorito. Desde que eu recebi da Lola, eu me apaixonei, ele é incrível mesmo, ele dá um efeito bronzeado natural e ao mesmo tempo dá aquele efeito de contorno que eu gosto, tá? Eu apliquei bem suave e esfumei. E o blush que eu vou usar é um lindo da Fenza, gente, eu sou apaixonada pelos blushes dessa marca, dessa linha. E o que eu vou usar é o 04, que é esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o efeito, o brilho que tem esse blush, ele é bem pigmentado, dura bastante nas maçãs e eu adoro os blushes dessa marca. Vou aplicar com um pincelzinho normal de blush. Só toma cuidado pra não ficar chinelada, porque ele é bem marcado mesmo, ó. Mas eu acho lindo esse tom. E como os nossos olhos, eles estão neutros, assim, não estão nada de muito colorido, dá pra gente aplicar um blush, assim, mais pigmentadinho, dar uma marcadinha mais ali na nossa maçã, que não vai ter problema, porque não vai brigar com o tom principal dos nossos olhos. E como iluminador, eu vou usar esse aqui da Dylos Pro. Eu morria de vontade de testar e quando chegou aqui pra mim lá da loja Lola, eu fiquei encantada. Ele é o 04, ele é um douradinho, mas ele tem uns pigmentos lilás. Eu achei muito bonito esse iluminador, ó. Ele é dourado, mas na tampa dá pra ver que ele tem uns pigmentos lilás, ó. Muito bonito esse iluminador. Tô apaixonada, já quero usar em todas as minhas maquiagens mais elaboradas. E pra aplicar ele, eu vou utilizar um pincelzinho de esfumar mesmo, mais fofinho, porque eu quero ele com um efeito um pouquinho mais concentrado. Então eu vou pegar ele na pontinha do pincel e vou depositar aqui bem aonde termina o nosso blush, meio que misturando. Porque como ele tem esse efeito mais, como posso dizer, mais fruta-cor, mais lilazinho, ele vai se misturar com o blush e vai deixar um efeito muito bonito. Vou aplicar aqui no Czinho do meu olho. E abaixo da minha sobrancelha um pouquinho, só pra dar uma iluminada aqui nessa região, pra dar uma levantada. E pra finalizar a maquiagem, eu optei por um batom, que eu recebi deles também, que eu tô apaixonada, que é o Frufru da Dylos. No meu canal eu fiz uma maquiagem usando essa paletinha aqui, da Toque de Natureza. Eu fiz um olho mais vinho, mais puxado pro vinho. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês conferirem. Então é uma opção um pouquinho mais colorida, um pouquinho mais ousada. Quem tiver interesse em assistir, é só clicar aqui na foto que eu vou deixar o link pra vocês conferirem o vídeo no meu canal. Então vamos lá. Olha só essa cor, gente, se não é muito bonito.
E olha só o efeito que deu esse batom com a maquiagem em si, com os olhos. Bom, meus amores, mas então essa foi a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Reproduzi com o maior carinho pra vocês. Eu tô encantada com esse batom, já é o segundo tutorial que eu gravo com ele. Vou deixar também as minhas redes sociais aqui passando, que é @PrisCimões20 no Instagram e /DoceMagiaFeminina, o meu Facebook, pra quem quiser me acompanhar em tempo real, pra quem quiser saber o que vai acontecer aqui no canal da Lola, lá no meu canal, no meu blog, que é docemagiafeminina.com. Então é só me seguir nas redes sociais, assim a gente tem um contato mais próximo, eu consigo interagir com vocês, que eu adoro bater um papo com quem me acompanha. Então é isso, se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui pra mim. Se inscreve no canal pra acompanhar todas as novidades, inclusive tá vindo um tutorial aí com o batom Bailarina da Dylos, que é uma opção um pouquinho mais glitterinado, um pouquinho mais assim, diferente dessa. Acho que vocês vão gostar, então fiquem ligadinhos aqui no canal pra não perder esse próximo tutorial. Não esqueça de acompanhar a Loja Lola nas redes sociais, Instagram, Facebook, o link da loja, vão estar todos aqui abaixo para quem quiser conferir. Então é isso, muito obrigada pela companhia, por terem me assistido até aqui, fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo, tchau!